Tudo bem? Silma, hoje eu falei com aquele amigo meu só para saber, né? Eu sei que a reunião de amanhã foi cancelada, tal, mas lembra que eu tinha falado que ia falar com um amigo meu para Sim, no centro dele trabalham com passes energéticos, né? Magnetismo. sim. E aí ele falou que tudo bem, dependendo do sábado, ele iria sem problema nenhum. Até ele vai me passar um material, né? O cara ele falou, tem como projetar, tem, eu já queria fazer uma palestra, né? Pode até ser, falei, mas é mais um grupo, tá? Enfim. É, como ele é contador, não é todo sábado que ele tem disponibilidade, né? Sim. Muitas vezes de sábado ele trabalha lá. Então, se houver o interesse ainda de que ele for lá para conversar e explicar como funciona os tratamentos, né, inclusive os tratamentos que são feitos lá, os resultados e tudo mais, aí é só você me passar a data, né, para ele ir lá e conversar a respeito. Eu também tinha falado com o Luiz Armando, e ele também se dispôs a ir. Só que, se não me engano, ele, o último sábado que ele está liberado para fazer. Só que o último sábado eu não consigo ir. Porque todo último Nem eu. sábado. Aniversário da Silma. Não, todos os últimos sábados eu não consigo ir. Sim. Boa noite, Shirley, tudo bem? Olá, Sim, boa noite a sim, todos. Boa noite, noite. Shirley. Boa noite. O endereço evidente, a gente agradece, sim, queremos. E deixa só terminar essa semana, Tá. e eu vou ver aqui a agenda aqui do prédio. Eu sei que eu tenho um compromisso no primeiro sábado e no último sábado de agosto, né? Tá. E como você também já falou que não pode nenhum sábado... Não, nenhum sábado não. Os últimos sábados de cada mês que eu não consigo. Tá. Então, vou ver aqui, vou alinhar aqui, porque realmente essa sinusite me pegou de jeito. Mas eu já acabei com a raça dela, que eu não tenho tempo para perder, certo? Então, eu estou só me recuperando, fazendo o que o cara mandou lá, porque depois eu vou reclamar com a Eduarda falar que eu não tenho moral para reclamar, entendeu? Que eu não obedeci. Mas vamos já deixar agendado, eu te aviso, aí a gente avisa a turma. Eu acho ótimo, Eduardo, muito bom mesmo. Então tá legal, aí você me avisa e eu chamo ele, aviso ele também com antecedência, qualquer coisa ele se programa também no sábado. Ele vai passar o material para mim, eu passo no grupo, né? E aí a gente, né? Já para mais ou menos ir com um pensamento, até para ele tirar dúvida, né? Mais ou menos um alinhamento de questionamentos e tudo mais. Exatamente. Eu acho que isso a gente tem que preparar antes para não ficar uma coisa perdida, solta, né? Até porque a gente não conhece muito, de repente, né? Não sei, né? Talvez sim, talvez não, mas pelo que eu entendo, a gente não como é técnica, né? Uma técnica também. Então. Tem que a gente se preparar um pouco, até para poder fazer pergunta para ele. Essa que é a ideia. Boa noite, Inês, tudo bem? Tá bom, então. Boa noite Obrigada, a viu? todos. Imagina. Boa Nós noite. temos duas pessoas que estão disponíveis para ir, tá? É o Luiz Fernando e o Toninho. Beleza. Maravilha. Ok. Obrigada. Boa Luiz noite. Fernando não, Luiz Armando, desculpa. Luiz Armando. A Shirley é fã dele, né, Shirley? Sou sim. Gosto muito do Luiz Armando. Luiz Armando, Isso. Assisti muitas palestras dele lá no outro centro, lá na Avenida Israel. Isso, é de lá mesmo, a Casa do Caminho. Isso, Casa do Caminho. Avenida Estado de Israel. Isso, ele é de lá mesmo. Ele é um dos fundadores, praticamente. De lá, Dos que ficaram, só tem ele e o que é presidente, o que foi presidente, só tem dois vivos ainda. Nossa. Lá do início só tem esses dois. Sim. E ele vai aonde que vocês estão falando aí que eu não peguei? Eu convidei ele para... Sabe aquele encontro que você foi de sábado?
Sei. Eu convidei ele também para ir lá para falar a respeito dos passes energéticos, passes magnéticos e tal. E também convidei outro amigo meu que também no centro dele só trabalha, não tem esse tipo de tratamento lá no centro dele, né? E aí ele também se propôs a ir né, para dar passar um pouquinho de conhecimento, como que funciona, resultados que eles têm lá no centro e tudo mais, com esses tratamentos. Nossa, imperdível. Então vai ser interessante. Estão todos convidados sempre. Ah, tá ótimo. O Luiz também, bem amigo do Luiz Armando, né, Luizão? Eu conheço ele já há 20 anos aí. Então. Eu sou amigo dos filhos dele. Né? De onde? Eu sou amigo dos filhos dele, que hoje moram fora, né? Ah, tá, é verdade. Tá legal. Meus filhos Armando já... O teu som fica baixinho, Luiz. Eu conheço o Luiz Armando já vai fazer 25 anos já. 5 anos? Não, 25. 25? Uau! 25 anos, então você conhece bem. Legal. Bom, eu acho que a gente já pode dar início, né? Aí, quem vai chegando, como sempre fazemos a oração de início, inicial trabalhos e depois o resumo da último encontro. Aí o pessoal chegando já dá tempo de acompanhar com o segundo capítulo de hoje. Shirley. Oi. A palavra é tua. Ah. Assim? Assim, na surpresa. Sem preparo. Então tá bom. Então vamos fechando os olhos, acalmando o coração, deixando a preocupação, tudo lá fora, e vamos nos concentrar, né, aqui, agora, para que a gente possa absorver os ensinamentos que serão passados pelos mestres Eduardo e Eduarda, e também com a colaboração de todos, né? Então, vamos rezar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. É isso. Obrigado, Shirley. Então, só vou fazer um resumo do último capítulo, né, aliás, do primeiro capítulo, que foi da semana passada, que é o capítulo número 1, que é a renovação. E a gente lembra, só bem rapidamente, que é o momento onde André Luiz ele percebe o quanto que ele evoluiu espiritualmente e moralmente durante o primeiro ano, um ano e pouquinho que ele ficou lá trabalhando no nosso lar, na Câmara de Retificação. E aí ele percebe que eu gostei de uma frase onde que, num primeiro momento, né, é como se a gente tivesse uma concha, né, envolvendo a gente. E foi com a dor, né, que ele conseguiu quebrar essa concha e se mostrar espiritualmente, né? Então, o que fez tudo essa dor, né? Qual foi essa dor? A dor de ele chegar lá no final do último capítulo, do livro, né, no solar, e ele ver a esposa com outra pessoa, ver os filhos que não podiam nem falar o nome dele, né?
a casa, aquele sentimento de possessividade acabou tomando conta dele naquele momento, mas logo em seguida, quando ele percebe aquilo lá que está acontecendo com ele, essa mudança, né, de humor, de sentimentos e tudo mais, ele se volta à espiritualidade novamente e ele percebe essa grande mudança que ele teve durante esse ano, porque depois disso ele começou a ver aquela pessoa que era esposa como irmã, aquele homem que estava lá doente e a mulher dele cuidando dele como irmão. Então ele se percebe essa mudança, né? Por isso que fala a renovação. Ele percebeu todo essa evolução moral que ele teve durante esse ano trabalhando nas câmaras de retificação. E aí o que acontece no final do capítulo é que a Narcisa percebe, né, que depois de tudo aquilo que ele passou naquele momento de mudança, de ver aquela coisa lá na casa dele e tudo mais, e depois ele também, né, como ele disse nesse capítulo aqui, que ele foi várias vezes lá para a terra, desceu para casa, mas já com outro sentimento, né, um sentimento de auxílio, né, para auxiliar, para cuidar, como irmão mesmo. Mas ainda assim ele percebia que faltava alguma coisa, né? E a Narcisa definiu essa falta, né, como um cálice, né? E esse cálice ele estava vazio. Então ele precisava encher esse cálice novamente. E para isto ela indica ou dá uma sugestão para ele ir para trabalhar no Ministério da Comunicação. Porque lá, né, ele poderia talvez voltar a ter essa luz que ele precisava tanto, porque para ele o interessante neste momento era só aprender. Mal ou bem, ele já tinha aprendido bastante na Câmara de Retificação, mas ele precisava de mais. E para encher esse cálice de amor, aí a Narcisa, né, ela sugere ele buscar conhecer como trabalha o ministério. E aí, como falei no final do capítulo, né, é exatamente nesse momento que nasce o André Luiz que nós conhecemos nos livros, né? É nesse momento que, quando ele vai para a Câmara para o Ministério da Comunicação, que vai estar nascendo toda a história, todos os livros, tudo aquilo que ele nos passa como ensinamentos. Basicamente é isso. Hoje é a Eduarda que vai estar na aula, dando o capítulo número 2, tá bom? Boa noite para todo mundo de novo. Boa noite para todo mundo novamente. E aí, então, a Narcisa, né, deu a ideia para André Luiz. Falou assim, André Luiz, por que você não vai lá pro Ministério da Comunicação, né? E o segundo capítulo, o nome do capítulo é Aniceto. E quem é esse Aniceto? O Aniceto é justamente o novo preceptor de André Luiz, né? Então, André Luiz, a cada livro que a gente vai ver na série, ele tem aquele mentor que está guiando, né, pelos caminhos, pelos novos caminhos de nosso lar. E Aniceto, então, ele vai ser justamente esse preceptor de André Luiz nesse caminho, vai ser o guia de André Luiz nesse novo livro dos Mensageiros. Então, ele teve um benfeitor, né, muito querido no livro anterior, que foi justamente o Clarencio, né, que até abriu as portas para ele, para nosso lar, assim que ele saiu do Ministério do Auxílio, quando ele já estava recuperado, já tinha condições de trabalhar
né? Já não era mais um paciente, ele já era, né, ali um morador, né? Não um cidadão ainda, mas um morador de nosso lar. E Clarencio, então, abriu as portas para ele e falou assim, olha, você pode passar por onde você quiser, né? Então, nesse momento, no livro passado, ele ficou no Ministério da Regeneração, junto com a Narcisa e com o Tobias, e aí a Narcisa, então, no final do capítulo passado, depois da grande prova que ele teve de ir visitar a família, né? Foi justamente o grande fechamento, a visita dele no plano material, na Terra novamente, na Terra dos encarnados, e voltou com grande louvor, porque ele teve toda essa transformação no momento em que ele visitou a família. Foi a comprovação de que realmente André Luiz era um homem novo, né? Era um espírito já em evolução. Então, o nome desse capítulo é o Aniceto, que vai ser justamente esse preceptor de André Luiz nesse livro, né, dos mensageiros. E aí começa assim, então. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu o olhar. Então, Narcisa deu a ideia e ele foi até Tobias, porque Tobias era justamente hierarquicamente superior a André Luiz. Então, ele tinha que pedir autorização, né? Não é bagunça, né? O plano espiritual não é bagunça. A gente tem regras a seguir. E justamente o Tobias, ele era esse superior hierárquico de André nas câmaras de regeneração. Então, André Luiz, ele tinha o quê? Que pedir essa autorização ao superior para que ele pudesse visitar outros locais de nosso lar, que no caso de André Luiz, ele queria então prestar serviço nos ministérios da comunicação. No Ministério da Comunicação. E esse Ministério da Comunicação é o quê? É justamente aquele local ou aquele ministério em que há uma comunicação direta, há uma ação junto do plano dos encarnados, junto do plano material. E aí que começa, né, esse grande trabalho de André Luiz nesse grande repórter, esse grande trabalho jornalístico, essa narrativa que ele trouxe de presente para a gente com as obras de André Luiz, aí onde tudo começou, né? E aí então, Tobias falando, né, com André Luiz. Fique tranquilo, disse bondoso. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar esse pedido. Ou seja, né, André Luiz, ele tinha mérito para fazer qualquer pedido. Ele se dedicou durante tanto tempo nas câmaras de regeneração, tanto tempo, 1 ano, mas era um trabalho assim de uma dedicação tão intensa que ele tinha bônus horas, né, de sobra para poder solicitar, eu ia falar pleitear, que parece uma imposição, mas não, para poder solicitar o ingresso em outras áreas. Ele tinha mérito para isso. Continuando, temos por nossa vez grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Então, né, o Tobias chegou e falou que eles têm, né, muitos conhecimentos, muitos conhecidos dentro do Ministério da Comunicação, e perguntou se ele conhecia Aniceto, né? Aí André respondeu, né, não tenho esse prazer ainda, né? Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou informando Amável, e esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida,
devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando recurso respeitável. Ou seja, Aniceto ele já tinha passado pela regeneração, pelo auxílio e agora já estava na comunicação e prestando um trabalho assim com louvor. Então ele era um espírito. Quando a gente assiste o filme, né, dos Mensageiros, ele é caracterizado como se fosse um espírito que já tinha uma evolução, que não precisaria mais reencarnar. E aí Aniceto, ele tinha justamente a devoção ao próximo, a necessidade da ajuda constante ao próximo. E aí, continuando, conversarei a respeito com o ministro Genésio. Então, Tobias ele fala, né, que das qualidades de Aniceto, mas queria conversar também com o ministro Genésio. Por quê? Porque ali no Ministério da Regeneração, então era o ministro Genésio, o ministro do Ministério da Regeneração, aí vinha Tobias, Narcisa e André Luiz. Então ele precisava levar até o ministro Genésio essa necessidade que André Luiz queria de ir até o Ministério da Comunicação, prestar serviços no Ministério da Comunicação. Ou seja, ordem, hierarquia, não é bagunça. Eu preciso reivindicar, né, solicitar, fazer a minha solicitação aos meus superiores para que eles me deem autorização de trânsito em outros ministérios. Porém, né, Tobias falou que mérito ele tinha para isso, para conseguir. Não tenha dúvidas. Seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. Então, todos eles já tinham essa percepção de André Luiz com essa... ele começou no Ministério da Regeneração com aquela curiosidade de saber a vida das pessoas, de querer entender por que elas estavam ali, por que elas passaram para o umbral, porque era um lugar que ele tinha passado há pouco tempo. Porém, ele tinha essa curiosidade científica, né? André, ele tinha essa necessidade de entender, e como ele tinha essa vida anterior também como médico, essa necessidade de ajudar ao próximo. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. Ou seja, muitas vezes aqui na Terra, a gente olha o trabalho como uma forma de castigo, uma forma de punição, como se fosse um castigo, o nosso trabalho. E André, ele começou a ver esse trabalho lá nas câmaras de regeneração de uma forma diferente. Ali ele começou a perceber a verdadeira lição de um trabalho que é uma necessidade de engrandecimento da alma. O trabalho enobrece o homem. Então, esse trabalho de dedicação do homem, né, ao próximo, que ele começou a entender esse verdadeiro valor de trabalho. E aí ele começou a entender aquela lição do Cristo, né, de que ele falava que o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, se Deus trabalha, se Jesus trabalha, por que eu, alecrim dourado, vou achar ruim de trabalhar? Né? Quem sou eu na fila do pão se os meus exemplos de elevação espiritual,
tem essa dedicação ao trabalho, por que eu, um ser ainda em evolução, e no primeiro degrau da evolução, vamos dizer assim, quem sou eu que não vou precisar trabalhar? E André Luiz, ele começou a perceber, então, esse valor do trabalho digno, do trabalho que enobrece a alma. A amizade de Narcisa e de Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado o coração. Então, essa amizade, né, esse trabalho de dedicação, tanto de Narcisa como de Tobias, como que ele aprendeu com Narcisa na observação das pessoas que chegavam até as câmaras de regeneração, que vinham do umbral, como que ele percebeu esse desprendimento, ainda mais conhecendo a vida de Narcisa, que ela estava ali trabalhando, dedicando grandes horas de trabalho para justamente poder reencarnar, para ajudar na evolução de familiares, gentes queridos, tão queridos para ela. Então, ela trabalhava, mas não por ela. Ela trabalhava para poder ajudar as pessoas que ela tinha apreço, que ela tinha amor. Então, ele começou a entrar em contato com esse motivo de trabalho para o próximo, em ajuda ao outro. E foi isso que começou a fazer parte dessa construção do novo André Luiz, que não era o trabalho egoísta para o meu crescimento, para que eu adquira bônus horas para comprar uma roupa nova, comprar uma casa nova. Não, o trabalho em prol de ajudar na evolução moral do meu irmão. Então, a amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado o coração. Novo setor de luta desdobrar-se-ia à minha frente. Não deveria perder essa oportunidade. Ele estava grato a Narcisa e a Tobias por todo esse aprendizado. E como todos ali em nosso lar, ele não podia perder essa oportunidade de perder tempo pensando somente nele, pensando somente no umbigo dele. Todos lá, eles estavam querendo evoluir em nosso lar. Então, ele não podia perder essa oportunidade de aprendizado que ele estava ganhando naquele serviço. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Todos ali estavam no mesmo barco. Todos ali estavam buscando justamente essa evolução. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Se todos ali estavam nessa dedicação, não seria então justo a ele entregar-se de boa vontade nesse novo aprendizado? Nessa nova empreitada de vida? Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não tão distante, a providência constituiria realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Então, ele estava ali pensando que todo esse aprendizado ele iria ser proveitoso também caso ele reencarnasse novamente, que na visão dele não iria demorar muito. Então, como a gente viu lá no prefácio do primeiro livro, lá no prefácio de Nosso Lar, a gente sabe que André Luiz era um médico famoso, né? Era um médico conceituado na última encarnação, porém,
para que nós não soubéssemos quem ele era, identificar essa encarnação dele, até porque isso não é importante, o importante é todo o ensinamento que ele está passando para a gente, mas a gente sabe que foram misturadas as últimas encarnações de André Luiz. Então pode ser, nesse caso, quando ele fala que talvez num futuro não tão distante, ele iria reencarnar, ele estivesse falando da sua última encarnação, como um médico conceituado que a gente imagina que seja ele, tá? Mas que isso não é necessário, isso não é importante. O que é importante é todo o aprendizado que ele está passando para a gente nesses livros. Misteriosa alegria dominava-me todo. Sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros que Narcisa me acendera no íntimo. Parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Ou seja, André ele aprendeu a olhar o outro e não somente o propósito egoísta que ele tinha. E não só olhar para aquilo que traria proveito para ele. Então, ele começou a ter essa mudança de valores. A Narcisa e Tobias, eles ensinaram a ele a olhar o outro como um irmão, olhar o semelhante como irmão. E dessa maneira, ele conseguiu preencher aquele vazio do coração dele, como ele coloca aqui. Narcisa me acendera no íntimo e parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Ele tinha chegado em nosso lar ainda numa situação de vazio, ainda de apego a um plano material, apego aos familiares, como que vai ser da minha esposa, como que vai ser dos meus filhos, e ainda percebia aquele vazio. E aí, dessa maneira, prestando auxílio ao próximo, ele viu essa oportunidade de preencher esse vazio no coração dele. Quando a gente faz, alguma coisa pelo outro, a sensação de plenitude, ela é muito maior do que quando a gente faz uma coisa só para interesses próprios. Quando a gente faz uma caridade de coração, não aquela caridade para ficar mostrando para os outros o que a gente está fazendo, mas quando a gente abre o nosso coração de uma forma ampla em prol do próximo, essa benevolência, essa bondade, essa caridade que a gente faz, ela muitas das vezes ela é muito mais salutar para nós mesmos do que para o outro que está recebendo. Muitas das vezes a nossa cura espiritual ela acontece quando nós abrimos mão para o próximo, quando nós nos doamos para o próximo, e aí essa cura, essa melhora, ela atinge muito mais rapidamente o nosso coração. A gente se sente muito melhor ajudando do que sendo ajudado, vamos colocar assim, ajuda muito mais a gente do que ao outro, Trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Olha só que forte isso daqui. Trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Ajudar o outro sem se mostrar. Ajudar o outro sem mostrar que está fazendo um bem. Porque muitas das vezes, quando a gente está ajudando o outro,
esse simples fato da gente demonstrar ajuda, o outro ele pode se sentir diminuído. Então, é o ajudar sem precisar aparecer, essa ajuda anônima. Não interessa quem fez o bem, o que interessa é que o bem foi feito, que a ajuda ela foi realizada. Fazer o bem sem olhar a quem, um grande ditado, né, que a gente sempre está escutando. Não interessa a quem que a gente está fazendo bem. Então, a gente, ainda com esse pensamento egoísta que a gente tem, nós gostamos de receber o crédito pelas coisas que a gente faz. Se a gente fez alguma coisa de boa, a gente, né, quer ali uma assinatura, né, feito por Maria Eduarda, ajudado por Maria Eduarda. Isso não é mérito nenhum. O mérito é justamente a pessoa se sentir bem. O quem está recebendo a benevolência, a benesse, ele receber sem se sentir diminuído e de coração aberto. A colaboração para a felicidade alheia, sem saber que você foi justamente o autor daquela felicidade. Colaborador anônimo. Não me interessa quem fez. O que interessa foi que justamente o outro recebeu a bênção. É ficar feliz com a felicidade alheia, não a minha, a felicidade do outro. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. À noite, fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora aquiescência do ministro Genésio. Então, agora, Genésio já autorizou. Agora ele pode ir conversar com o ministro da Comunicação pedindo trabalho, pedindo emprego lá no Ministério da Comunicação. Com um sorriso afetuoso, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me-ia à presença de Aniceto para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem que se ligaria fundamentalmente à minha vida espiritual. Ou seja, aqui ele já está colocando, né, o quão íntimo eles serão. O quão importante Aniceto será para a vida espiritual de André Luiz. E como que ele vai ser, através desses ensinamentos, como que ele vai ser importante para essa jornada de conhecimento e de aprendizado de André Luiz. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Ou seja, Aniceto não era casado, tá? Ao contrário de Tobias, que ele tinha uma família lá, vocês se lembram? Né? Que ele tinha uma mulher e que estava esperando a outra encarnação da outra esposa, né? Então, Aniceto, ele vivia com a sua esposa em nosso lar. Aniceto não, Tobias. Aniceto não, ele era solteirão lá em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral.
Então, Aniceto, ele morava com esses 5 amigos, que esses 5 amigos, eles foram discípulos de Aniceto em uma outra encarnação. Ou seja, Aniceto, quando ele passou pela Terra, ele foi uma pessoa que tinha discípulos, ou seja, talvez um filósofo, né, com um conhecimento muito grande, que tinha ao seu redor esses discípulos e que depois de desencarnado, eles continuaram juntos. Ou seja, eles continuaram exercendo um trabalho também no plano espiritual. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura sem fantasias da mocidade inexperiente. Então, Aniceto, ele era um homem maduro, com sabedoria, com responsabilidades, e ele transbordava isso. Ele transmitia essa calma e essa tranquilidade. Não tinha as alienações da juventude. Ele já tinha maturidade dentro dele, a sabedoria da maturidade dentro dele. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sacrossantos. Então, ele tinha aquela energia no rosto, mas ele revelava um otimismo sadio. Não é aquele otimismo de alienação, aquele otimismo que a gente, né, como que a gente vê, né, na internet hoje em dia, como que falam que né, esse pessoal que tem só pensamentos positivos e essa ideação assim, só de pensamentos positivos que foge da nossa realidade. Anacleto, ele não tinha isso. Ele tinha aquele otimismo sadio do coração e com ideais sacrossantos. Como assim sacrossantos? Os ideais dele, eles eram direcionados justamente ao semelhante, ao irmão. Eram pensamentos mais elevados. Estava longe de ter uma ideação egoísta. Ele estava justamente em conjunto com todas aquelas os ideais de prestar serviço, de trabalhar em prol do nosso semelhante. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em vez olhares amistosos e indagadores, ou seja, né, a postura do espírito superior, sereno, escuta, é atento, né? Hoje em dia ninguém mais quer escutar, né? Hoje em dia a gente só quer falar e ter razão, falar e ter razão. E são poucas as pessoas que param para escutar aquilo que o outro tem para dizer. Isso é uma manifestação de sabedoria, saber escutar. Já dizia aquele ditado que nós temos 2 ouvidos e uma boca para escutar mais e falar menos. E quando abrir a boca, já escutou, já teve aquele discernimento, já conseguiu metabolizar aquelas informações para que quando projete a palavra, a gente tenha o quê? A gente tenha sabedoria na transmissão da informação, na transmissão da educação. Então, Anacleto, ele tinha justamente esse tom de
prestar atenção, serenidade, escutar. E as pessoas hoje em dia, o que acontece? Elas te escutam e já ficam pensando no que vai responder quando você parar de falar. Para que elas possam falar por último e ter razão naquilo que elas estão falando. Elas não te escutam para ter um ensinamento. Elas te escutam para saber retrucar. E fica aquele bate-boca. Então isso não é um pensamento, um direcionamento de maturidade. Isso é um pensamento ainda egoísta de que eu que tenho que ter a razão. Eu que sei. Eu que tenho que ter a razão. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico. Então, Tobias estava ali, sabe, igual aquelas senhoras alcovideiras, né? Olha, esse daqui é o meu candidato. Olha, ele é um ex-médico, enquanto estava encarnado ele era médico, prestou grandes assistências na Câmara de Regeneração, fez ótimos trabalhos, já fez plantão de 24, 48, 72 horas lá nas câmaras de regeneração e só estava desfiando o rosário em prol de André Luiz, né? Então, Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em ajustamento de valores no plano espiritual. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu. Aí depois que Tobias falou, depois de prestar bem atenção em André Luiz, aí então ele aduziu. Não há o que embargar, meu prezado Tobias. Não tem, realmente, você falou, ele tem todos os méritos para estar aqui. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Ou seja, não adianta você vir aqui, Tobias, e me falar de todas essas qualidades de André Luiz, me falar tudo isso dele, se ele não quer. O querer é dele. Então ele quer. Ele sabe o que ele vai encontrar aqui? Ele precisava saber de André Luiz, do candidato, se ele quer ir para o Ministério da Comunicação ou não. Que é o principal. E é a nossa mania enquanto seres humanos, né? Isso não é de maldade, não. Isso é uma forma de carinho, uma forma de amor. A gente não quer que os nossos entes queridos, passem necessidades. Então, a gente fica, faz isso, faz aquilo outro, fica direcionando, mas a gente não pergunta para a pessoa se é realmente aquilo que ele quer. Se é esse o caminho que ele quer seguir. Aí, ele falou, a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. Então, a gente precisa saber se o candidato ele quer. Porque aqui, nesse trabalho, a gente está na instituição do homem novo. O que é esse homem novo? É aquele homem de bem que a gente aprende nos evangelhos. É aquele homem que deixou aquelas amarras para trás, que deixou o homem velho para trás e está imbuído em busca dessa evolução espiritual, de ser um homem novo. Renascer em homem novo.
deixar os vícios para trás, deixar os sentimentos pequenos para trás, deixar o egoísmo para trás, deixar os ciúmes para trás, os sentimentos de posse, para que ele esteja aberto a fazer nascer o homem novo em prol do meu semelhante. Então, o homem de bem, o homem novo, a preocupação dele é justamente com a moral cósmica do Cristo. Não é com sentimentos egoístas. Não é para minha visão pessoal. É para moral, o crescimento da moral cósmica que o Cristo nos veio ensinar com o Evangelho. Aí, né, Tobias responde: André está pronto e disposto. Mais uma vez, respondendo por André, coitado, né? Mas Tobias falou assim: não, sim, André está pronto e disposto, sim. Ele é homem de bem, sim. Ele é homem novo, sim. Adiantou o amigo carinhosamente. Não é de maldade, é justamente porque ele conquistou o carinho das pessoas ali ao redor dele. Lembra naquele momento, no livro anterior, em que a gente vai amealhando amizades no sentido de que há uma troca de energia boa, de coisa boa. Porque quando a gente se agrega, quando a gente começa a viver em sociedade, trazendo coisas boas para a nossa sociedade, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu me afeiçoando do meu colega, eu vou torcer para que as coisas que ele faça dê certo. Então foi isso que André Luiz construiu. André Luiz, ele construiu essa teia de pessoas ao redor dele que querem que ele seja feliz, que querem que ele evolua de alguma maneira. Então, essa tentativa de Tobias, né, de falar assim, não, ele está pronto, é porque eles acreditam justamente em todo esse potencial de André Luiz. Porque André Luiz conquistou isso junto com esses amigos. Ele construiu essa teia de amizade em que um ajuda o outro, um ora pelo outro. Um emite boas vibrações para o outro. E é uma troca, isso tudo. Por isso que a gente não pode viver sozinho, né? É impossível ser feliz sozinho, né? Como diz a música. Mas é isso. Nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade. Para que a gente amealhe essas pessoas que possam torcer junto com a gente para as nossas conquistas, vibrar com a gente nas nossas conquistas e que a gente possa vibrar pelo outro também. Vai cair? Vai cair e já já a gente termina então. Não, 3 minutos, né? Não falta aqui? Para mim, 1 minuto. 1 minuto? É porque eu abri de 50. Você que entrou, talvez, mas Tá. eu abri de 55.
Quanto que nós estamos? Acho que no 13, se não me engano. Quem que falta? Falta Ivani. Ivani. Pode ir. Só falta a Ivani, mas daí a gente vai falando. E aí... A Nailda também tava, né? A Nailda tá aí. Ah, tá. Tá. Só falta a Ivani. Mas vamos continuando então, né? E aí, então, né, o Tobias chegou e falou, André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim um olhar penetrante e advertiu. Então, ele olhou para André Luiz, né, com aquele olhar penetrante, e os espíritos superiores, eles são doces, eles são amorosos, mas eles não passam a mão na cabeça, né? Eles são firmes. E justamente essa firmeza, sem grosseria, né? Sem falta de educação, mas é justamente essa firmeza que nos traz segurança. Então, os espíritos superiores, eles são assim, justamente como o educar crianças. As crianças, e que somos justamente esse ser, né, que a gente ainda ser humano em fase de evolução, como crianças dentro da humanidade, que a firmeza, ela é um sinal de segurança. Assim como as crianças, elas se sentem mais seguras quando a gente tem um direcionamento para elas, quando a gente é firme com elas, quando a gente fala com firmeza. Porque aí elas sabem o que é certo e o que é errado. Então, Aniceto olhou para mim com um olhar penetrante, firme e advertiu. Nosso serviço é variado e rigoroso. O Departamento de Trabalho afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Ou seja, cooperadores anônimos da felicidade alheia. Olha só. Já começou aí, então, Aniceto falando a mesma coisa para ele. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação, ou seja, sem reclamação aqui dentro. Não tem picuinha. Para de reclamar. Reclamação é coisa de espírito inferior. Ninguém exige expressão nominal das obras úteis realizadas. Mais uma vez, anonimato. Ninguém vai trazer para si o mérito das coisas que faz. O trabalho é uma equipe de alta performance aí, tá? A equipe, ela vai levar o mérito em conjunto das coisas boas que fazem. E todos
respondem por qualquer erro cometido. Se um erra, todo mundo errou junto. Ou seja, é a verdadeira noção de equipe. O mérito é da equipe, tá? E a bronca é da equipe também. Se um erra, todo mundo erra. Se um vence, todo mundo vence. No anonimato, fazer o bem sem olhar a quem. Não tem ali assinatura, feito por mim. Não, o trabalho é em conjunto. Achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Ou seja, aprender a deixar esses sentimentos inferiores de lado. Extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino, ou seja, o bem coletivo. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem do nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descaídas de nossa personalidade inferior. Ou seja, gente, a ação é somente em prol do próximo. Não me interessa as minhas vaidades. Não me interessa aquilo que eu quero trazer para mim. A ação é em coletividade, no anonimato e no bem do próximo. Identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Ou seja, tem mais aí. Nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, tem um quadro suplementar de auxiliares constante de 50 lugares para aprendizes. Então, ele tem 50 lugares ali para aprendizes nesse Ministério da Comunicação. No momento, disponho de 3 vagas. Então, tem 3 vagas ali e vamos ver se André Luiz vai adquirir uma dessas vagas. A intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na terra. Orientadores há que se fazerem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado. Então, quando vai em ação à terra, tá? Essas pessoas que vão em ação à terra, elas vão ser supervisionadas por outros mentores que estão ali, por esses orientadores. Orientadores há que se fazer acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto o processo diferente. E aí ele tem um outro processo também. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Então, eu tenho, presentemente, um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Então,
Como que Aniceto ele faz? Anacleto, coitado. Aniceto ele faz. Ele junta as equipes de acordo com essas familiaridades que eles têm em determinadas atividades. Isso daí faz a gente pensar numa determinada situação. A gente não viu também em Nosso Lar, né, falando que o plano espiritual, a Terra, vamos dizer assim, ele é um rascunho mal feito do plano espiritual, ainda em evolução. Dessa maneira, quando eles juntam esses espíritos que têm uma afinidade profissional, será, ainda mais no ramo, nesse Ministério da Comunicação, será que isso daí não faz a gente pensar nessas grandes descobertas da física, grandes descobertas da medicina, nos ensinos, nas filosofias, em que esses espíritos eles se aproximam por afinidade também de pensamentos. Então, dessa maneira, o que pode acontecer? Essas intuições por afinidade, porque eles têm o mesmo tipo de pensamento, eles sabem do que eles estão falando. E fica mais fácil para a pessoa que vai receptar essa informação aqui na Terra conseguir entender o que é que eles fazem. Então, essas descobertas, essas intuições, essas de pesquisas, de instrumentos, né? Vamos colocar assim, construções, grandes construções, que a gente não está sozinho. A gente não está nesse mundo isolado. Apesar da gente achar que o plano espiritual é um plano inalcançável, mas a gente sabe que aqui ao nosso redor, a gente tem para cada um vivo 4 espíritos que estão aprendendo aqui com a gente, que estão recebendo essas instruções aqui junto com a gente. Então, quando Aniceto ele começa a separar esses grupos com afinidades de profissões, ele consegue também atingir determinados grupos nesse Ministério de Comunicação, nessa transmissão de informação por meios de intuição, ou até mesmo de psicografia, do que seja, para o plano material. Em Nosso Lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos naturalmente, de todos. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendam a paisagem de realizações que lhes cabem. Vamos dizer assim, eu como engenheira, mas eu quero aprender o corte e costura, atividade doméstica. Então só porque eu sou engenheira, eu vou ter que ser engenheira até o final da minha existência, da minha caminhada? Não. Eu estou aberto para ter outros aprendizados. Isso não é podado de maneira alguma. Mas, continuando, tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Ou seja, eu posso aprender as coisas novas no meu horário de folga.
Puxa vida, então não tem folga? Né? Não, a gente vai justamente aprender sempre mais, e a evolução é contínua. Trabalho, trabalho, trabalho. Disciplina, disciplina, disciplina. Então, se eu quero aprender coisas novas, novas habilidades, eu tenho todo o direito de fazer isso nos meus horários de folga. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos no que toca à eficiência. Ou seja, quanto mais trabalho eu tenho, né? Quanto mais trabalho, mais experiência, mais expertise, melhor eu vou ficar. Trabalhar sempre. Ponderei admirado o curioso processo, enquanto o orientador fazia longa pausa. E aí, então, André Luiz ficou ali parado, olhando, né? Admirando de tantas informações que a Aniceto estava ali passando para ele. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Este método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Isso daí é a mais pura verdade. A gente mais aprende quando ensina. A gente mais obtém resposta quando está se dedicando a aperfeiçoar o outro. Quem dá aula, né, quem está nessa parte de educação, é uma coisa que isso fica muito visível. Que quanto mais a gente se dedica para ensinar o outro, mais a gente aprende. Quando o ministro Esperidião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Ou seja, eu aceitei, mas para eu continuar aprendendo e evoluindo. Então, isso é coisa de espírito superior. Eu só aceitei esse cargo quando o ministro Esperidião me indicou para cá, se eu pudesse continuar evoluindo, continuar aprendendo, continuar aplicando a mim esse processo de aprendizado constante. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Então, André, se depois disso tudo que eu falei, você ainda estiver disposto a entrar para o Ministério das Comunicações, Ministério da Comunicação, é isso aqui que você vai encontrar. Você quer? Se quer, não quer, olha, tchau, volta lá para a regeneração, continua lá mais um tempo, mais tarde você volta. Quando você estiver disposto, né, a seguir a essas regras. Essas são as regras.
Aí André respondeu para ele, né? Compreendo seus nobres programas. Respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu. Pois bem, poderá começar amanhã. Ou seja, vai começar rápido. Início imediato, sem perder tempo. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providencia para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Então, a partir de agora, André Luiz ele vai ser bonificado, vai ganhar bônus horas pelas tabelas da comunicação e não mais pelo Ministério da Regeneração, como ele estava ganhando até agora. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida a Tobias despedi-me, alimentando novas esperanças. E aqui termina então o segundo capítulo da série do livro dos mensageiros, com André Luiz aceitando essa nova experiência, esse novo ramo, né, dentro de nosso lar, essa nova profissão dentro de nosso lar. O que a gente vai fazer agora? Essa comunicação, né, com o plano espiritual e o plano material, em benefício do outro. Pode falar, né? Para quem quiser comentar. Comentários? Exatamente, Silma. Corte rápido Tramontina, né? É isso que você tem, aceita? Pode falar, Shirley. Então, o André Luiz foi promovido, né? Foi. Foi promovido. Foi Porque promovido. ele teve. Outro departamento agora, né? Ah, tá. Ele teve o merecimento, porque ele agia, então, assim, com humildade, né? Sempre pensando no bem-estar do outro. Então, promoveram ele. É isso aí. Tá certo, igual aqui. Igualzinho. E, Eduardo, sabe o que eu fico pensando? A ausência do ego, né? Isso. Que lição. Eles não têm ego. Espírito de luz não tem ego, né? Deixar o homem velho para trás, né, Silma? É, Né? Se despir do ego, se despir da arrogância, ter outro pensamento, que é o pensamento justamente de coletividade, é. né? E eu acho que essa rapidez de resoluções, sem ser afobação, é uma coisa tranquila, né? Não é eufórica. Tá tudo ok, é assim, é clareza, é evolução intelectual. Incrível. E a reclamação?
Tá proibido de reclamar, Beth. Primeira coisa que ele fala, aqui a gente não reclama. Do Trump, do Bolsonaro, do avião que não vai para fora. Nós estamos ferrados, isso sim. Eu comecei falando com o Eduardo aquela hora, reclamando do meu irmão, não estava? Já tomei um pito no meio do negócio. Não sei o que vem a cavalo, né? Que a gente fala. Castigo vem a cavalo, né? Muito lindo, viu? O capítulo de hoje, ó, bacana. Você tá gravando? Mais alguém? É o frio. Neno, quer comentar alguma coisa? É só para, né? Na verdade, um comentário a Eduardo já fez, né? Mas eu gostei muito da frase. Conheceria, quando ele fala trabalhar, sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Eu me imagino fazendo, né, o bem sem realmente colocar o nome embaixo, né? Ou seja, essa questão do ser humano, muitas vezes, de mostrar o que está fazendo, né? A necessidade que ele tem, como você falou, ser uma dos egos, né? Que não se tem ego, é simplesmente ser feliz, sentir a sua felicidade, como também a Narcisa falou, encher a taça, o cálice do coração, né? Simplesmente se tornando alguém prestativo, né? Alguém simplesmente para fazer o outro feliz. Aí me vem aquele grupo, né? Dos médicos, aqueles médicos que falam no Sem fronteira. Sem fronteira. Não, os médicos felizes, como chama? A Doutores da Alegria? Doutores da Alegria, né? Me veio isso daí, né, quando a gente estava estudando. Olha, poxa vida, né, eles são médicos, têm uma profissão, e ao mesmo tempo a necessidade, né, aquela coisa que sai deles para tornar a quem está doente mais feliz, né? Ou seja, não vão lá para medicação, para dar medicamentos, para, né, dar diagnósticos, nada disso. Eles vão lá para tornar a pessoa mais feliz. E se a gente for pensar que eles vão com aquela cara de palhaço, né, com o nariz, vestido e tudo mais, eles não estão mostrando quem eles são. Eles estão lá por amor, né? Não estão lá para se mostrarem, para mostrar para aquele lá é o médico que passou. Talvez a pessoa escute pela voz, mas só esse disfarce, né, que eles utilizam é para não serem, né, realmente reconhecidos. Mas eles fazem o papel dele, que fazem muito bem para quem está doente. Então, acho que é isso que, né, essa frase que me tocou enquanto estávamos estudando. E uma outra é aquela que apresenta, quando ele apresenta quando ele, né, fala como, descreve como que é o Aniceto, né, que é uma pessoa, né, calma, que refletia do homem, né, que chegou já à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Então, isso daí, sem fantasias da mocidade inexperiente, me tocou porque eu acho que faz muito
do ser humano, né? Ou seja, a gente, quando é novo, realmente a gente fantasia muito, muito. A gente sonha muito alto, né? O tempo vai passando, a gente vai levando, né, aqueles obstáculos, né, que fazem com que a gente muitas vezes recue. Essas, quando a gente fala, nossa, só quando a gente se torna velho, né, que estamos mais calmos, mais tranquilos, que a gente está mais seguro, dá os passos mais firmes, mas na verdade faz parte, né, dessa inexperiência da nossa vida. Então eu gostei essa frase também. Chegou à idade madura sem fantasias da mocidade inexperiente, né? Todos nós, quando chegamos a uma idade madura, encarnados, e vê aquele jovem, né, com tantos anseios, tantos sonhos, e muitas vezes eles conseguem, não estou falando que não, né? Mas muitas vezes são essas fantasias que a própria inexperiência faz com que muitas vezes sofram algumas desilusões, né? Mas faz parte também da nossa vida como encarnado e que a gente vê também, pelo que descreve o André Luiz, também podemos entender que muitas vezes o espírito também tem essa maneira de pensar, de agir. Mas isso não depende da idade, né? Porque Não entendi? isso não depende da idade, né? Tem muito velho que é criança, Sim, imaturo, sim. vive na lua, tá uma atitude que nem criança às vezes não toma. Tem criança muito madura Sim. que já nasce, parece, com uma consciência, um consenso do que está acontecendo ao redor, né? Você vê criança, às vezes, que é mais madura do que a gente que é adulto, né? E a gente tem direito a sonhar também, é que não sonhar e respeitar que o outro também pode sonhar, então não impedir o outro de sonhar com a tua própria atitude, né? Não. Isso é que faz a gente ser maduro, poder sonhar e olhar para o outro que também está sonhando do teu lado, e você não pode, com a tua atitude, impedir isso, que às vezes a gente tolhe, né? Mas a gente não é velho, não, a gente está na fase de ser idoso. Quando fica velho, a gente vai ficar rabugento, chato, assim que nem o Eduardo. Eu acho que... Brincadeira. Não, é engraçado que eu estou me vendo assim, sabe? Ultimamente estou percebendo que eu falo, poxa vida, parece que tem certas coisas que eu me vejo na minha juventude, né, que muita coisa me incomodava, né? Então, acho que essa questão de rabugento que você falou, talvez seja um sintoma, entendeu? Não pode. A gente idoso não tem jeito. Todos nós estamos aqui, estamos mais ou menos na mesma toada. Mas velho já eu não quero. Eu luto para não ser velha, para de vez em quando dar um ataque de velhice, eu falo, não, isso não é meu, vamos para frente, né? E a gente tem que sonhar, às vezes um dia a peteca cai, mas a gente no outro dia está lá, não desanima, porque o desânimo é que tira essa fé que a gente tem, essa esperança, essa força de luta. Só mais uma coisinha aqui, tipo, sabe onde fala a felicidade de servir? Então, nosso serviço é variado e rigoroso, quando, né, a Aniceto está falando com André Luiz. Nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Então, né, essa felicidade de servir, o departamento só vai aceitar quem está interessado na descoberta. Então, acho que isso também é muito profundo, porque ser feliz servindo ao outro, né? E como ele fala, o nosso serviço é variado e rigoroso. Então, quer dizer, não é mole o negócio. Ele já está sendo duro quando está colocando isso para o André Luiz. Como que vai ser
como vão ser os dias aqui no departamento de trabalho dele, no Ministério de Comunicação. E aí, agora, vendo isso daqui, me lembra aquela frase não é política, tá? Não é política que eu quero trazer, mas o Che Guevara, né? Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás. Então, assim, podemos ser duros, né? Mas a gente tem que ser terno, tem que ser, né, amoroso. E eu acho que é mais ou menos o que ele está falando aqui, de uma maneira, né, muito mais elaborada. Mas, no fundo, a gente pode ser duro, pode ser rigoroso, pode ser também disciplinado, colocar disciplina para os outros, mas sempre ser feliz, sentir essa felicidade em servir. Então, acho que são algumas coisas profundas que tocam e que fazem parte de uma evolução espiritual mesmo, tem jeito. Tem mais alguém? Eu vou fechar meu microfone aqui. É que esse servir aí é quando a gente começa uma coisa e se compromete com aquilo que está fazendo, né? Que é isso que ele está falando da disciplina lá, né? Você tem que, na hora que você se compromete a trabalhar, a servir, você já sabe que vai entrar numa coisa que é duro, que vai exigir de você as tuas capacidades máximas, né? Vai exigir de você As tuas capacidades. Empenho em não só as tuas capacidades máximas, mas também em desenvolver, sempre pensando em servir ao outro. E quando a gente fala de servir ao outro, no Ministério da Comunicação, é aquele que faz a intersecção entre a espiritualidade e a parte material, os encarnados. E muitas vezes o servir vai ser, como o Eduardo falou também, os espíritos afins, né? Eles estão lá, fica muito mais fácil se comunicar. Por exemplo, vamos imaginar a servir, tá? Só para você entender, médico que ele tem essa habilidade com um bisturi. Está fazendo uma cirurgia de alguém e vai ter os médicos do lado dele para quê? Para orientar intuitivamente, tá? Para ter melhor resultado essa cirurgia. Então, eles estão lá para servir. Agora, imagina um médico falar comigo. Eduardo, pega esse bisturi, faz esse corte assim, pô, eu viro seria o killer, né? Eu acabo com a pessoa assim. Com certeza. Então, essa afinidade, ou seja, esses médicos afins, espíritos, estão lá para servir. Então, o servir é exatamente isso, estar aos postos para estar próximos sempre das pessoas que precisam orientações. Então, é nesse ponto que ele está falando de servir, estar aos postos. E como que você vai servir melhor? Pegando as pessoas afins, sentimentos, né? O engenheiro, como ele falou, que tem engenheiros, tem médicos, né? Não tem advogado, né? Não tem advogado. Por que será? Enfim, tem médico, tem... Não tem um advogado aqui, não? Não, lá, estou falando ao Aniceto, na equipe dele não tem advogado, estou falando dele. Então, a gente tendo essa afinidade, a comunicação fica melhor, né? A comunicação, a gente sabe, por intuição, né? Por sonhos, enfim. Agora, se alguém chega, eu tenho um sonho, tenho um médico do meu lado para falar, pega bisturi, faz alguma coisa, gente, eu vou fazer um desastre, né? Vou acabar com a pessoa. Então, o servir está aí, estar prestes sempre a servir. E aprender, lógico, porque o André Luiz, ele não vai saber nada, por enquanto, de como fazer essa comunicação.
Ele vai aprender para depois, vamos lembrar que depois que ele esteja mais familiarizado com essa comunicação, ele vai sentar do lado do Chico para escrever tudo isso, né? Ah, sim. Eu faço. Ainda tem. Beth, parabéns, Beth. Gostei. Legal. Vamos fechando os nossos olhos, encontrando nosso lugar, sentindo a presença de Deus em nós, com a emoção de tanto aprendizado dessa noite, né? Que a gente eleve sempre nossos pensamentos, nosso coração, para que reflita nas nossas ações, né? E que a gente permita que isso aconteça, né? Porque na correria do dia a dia a gente vai se deixando levar, né? Vai correndo e não para dar uma respirada e deixar o ar chegar até o diafragma para a gente sentir que está vivo, porque se a gente deixa nossos pensamentos correrem soltos, um freio é a respiração, né? Que faz a gente sentir nosso corpo. Estou sentindo o meu corpo. É ali que a gente sente que está vivendo aquele presente ou se alterando com ele, né? Deixando ele correr e a gente não resgatar, né? Nosso momento, nosso sentir, que é ali que faz a gente parar e olhar para nós com tudo que a gente aprende, né? Para parar aquele minuto, né? Então, acho que a gente tem que agradecer muito no dia de hoje. Tivemos uma oportunidade aí de refletir um pouco, né? E quero que a gente se concentre para agradecer a Deus Todo-Poderoso que nos permitiu essa noite boa, com a oração do Pai Nosso e Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E agradecendo a Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de reflexão. Obrigado, Beth. Ô, dona Beth, Oi, a senhora vai amanhã na peça? que peça? Os Mensageiros.
Acho que vou sim. Você não responde mensagem? Não, eu peço desculpa, porque essa semana foi meio. Não posso reclamar, mas foi meio punk para mim. Eu peço desculpas, eu não vi a tua mensagem, viu, Inês? Desculpa. Tá bom, tá certo. Você sabe que foi cancelado, né? Amanhã não vai ter o encontro. Não, o encontro não vai porque a Silma me escreveu no grupo, né? Sim. Mas me perdoa, viu, Inês? Eu não vi mensagem quase de nada, viu? Tem umas milhões ali, não deu. Desculpa. Tá certo. Então tá bom. Eu gostei, Beth, gostei de você. Eu só estou falando, mas não posso reclamar. Sem reclamar.